From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez nesta programação que vai ao ar de segunda a sexta às 8 horas da manhã. Que estamos meditando no livro de Êxodo e hoje vamos iniciar no seu capítulo 8 com a introdução. Como nós sempre fazemos, temos uma introdução a cada capítulo antes de meditarmos versículos a versículos. Vamos orar antes de falarmos desta introdução. Amado Pai Celestial, nós só temos que te agradecer, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos juntos em torno da Tua Palavra. Tua Palavra é tudo o que nós precisamos, é tudo o que nós necessitamos para vencer toda e qualquer adversidade das nossas vidas. Por isso colocamos, Senhor, tudo em Tuas mãos, colocamos as nossas almas, as nossas dúvidas, nós colocamos em Tuas mãos as nossas enfermidades e que o Senhor possa nos ajudar mais uma vez através desta programação. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós terminamos o capítulo 7 com uma constatação de que Deus estava em um confronto com o Faraó. Só que este confronto não era um confronto para entender ou ver quem era mais poderoso, Deus ou Faraó, mas era uma lição que o nosso Deus estava dando em Faraó para mostrar a grandeza do seu poder. Uma coisa triste que nós observamos naquele capítulo 7 é que Faraó, mesmo vendo sinais e maravilhas que Deus estava fazendo, ele endurece o seu coração. Ainda mais quando os magos passam também a imitar o poder de Deus. Mas Faraó estava dominado pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio egoísmo, pelo seu próprio poder. Ele estava dominado por isso. E Paulo diz, para que nós possamos conhecer a Cristo, nós devemos, em primeiro lugar, esquecer de nós mesmos. Termos a mente de Cristo em nós. Sem a mente de Cristo em nós não conseguimos de maneira alguma vencer a nossa natureza humana. E aqui nesse capítulo 8, Deus vai dar continuidade às pragas que começou a enviar ali no capítulo 7. Deus, ele enviou aquelas pragas no Egito e como Faraó rejeitou, se recusou a libertar o povo, então Deus ele manda uma nova praga sobre o Egito, que é a infestação de rãs. Enquanto as rãs invadem as casas, o Faraó mais uma vez ele recorre a Moisés e a Arão para que eles intercedam a Deus em seu nome, e ele faz uma promessa que iria deixar o povo partir. Porém, assim que as rãs desaparecem, Faraó endurece o coração e ele volta atrás em sua promessa.
E Deus fala também, através do seu profeta, para esta era, William Marion Branham, na mensagem Coríntios, o livro de correção, nós vimos isso no finalzinho do capítulo 7, que aquela vara que Deus tinha pedido para que Moisés levasse com ele para o Egito, era a vara do julgamento de Deus. E cada vez, irmãos, que o homem ele não quer ouvir a mensagem de Deus, ele automaticamente entra num processo de julgamento. Agora, esse processo de julgamento, ele tem um tempo para se cumprir. Mas Deus, ele é longânimo. Ele dá oportunidade, ele insiste com o pecador, ele mostra os seus sinais, mostra as suas maravilhas, a fim de mostrar o caminho dele para nós. E nós, em resposta, devemos confiar, ser humildes e deixar Deus nos dirigir ao longo desta jornada. A gente aprende também a importância de cumprir as promessas. Neste capítulo 8, Faraó ele mostra um padrão de comportamento que ele é inconsistente, ele é desleal. Ele prometeu deixar o povo de Israel ir, mas quando a circunstância mudava, ele voltava atrás. Também a gente vai ver o perigo da obstinação. Então, Faraó ele recusa a reconhecer a autoridade de Deus e ele passou a insistir em manter o povo de Israel em escravidão. A sua teimosia, sua falta de humildade vai levar ele a enfrentar as consequências cada vez mais severas. Cada vez que nós ficamos mais obstinados, mais as consequências são severas. Cada vez que nós recusamos de ouvir a direção de Deus, Deus ele vai nos apertando cada vez mais. A gente vê também, neste capítulo 8, a necessidade de arrependimento. Apesar das pragas, dos sinais milagrosos que Deus mostrou ao Faraó, ele persistiu com seu coração endurecido. Ele não quis nenhum daqueles sinais, daquelas maravilhas, estava amolecendo o coração de Faraó. Ele não estava se arrependendo. Ele não estava com disposição de mudar. Irmãos, como isso é sério. Você que me ouve nesta programação, lembre-se disso. Nós devemos estar dispostos a reconhecer as nossas falhas. Faraó não estava disposto a reconhecer as suas falhas, a dureza do seu coração, a sua obstinação. E nós muitas vezes podemos cair neste mesmo erro, de não reconhecer as nossas falhas. E Deus vem através da palavra, vem através da oração, vem através dos sinais e das maravilhas dele em nossas vidas, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele continua operando sinais, ele continua operando maravilhas nas nossas vidas, justamente para que nós possamos ver a atuação do seu poder em nós. Coisa que Faraó não estava vendo, não viu no capítulo 7, e a gente vai observar neste capítulo 8 que ele continua ainda sem disposição ao arrependimento. Continua ainda a não querer mudar de atitude diante de Deus. Não quer reconhecer a sua falha. E nós devemos reconhecer as nossas falhas. Não tenha medo de se achegar aos pés do Salvador e dizer assim: Senhor, eu estou aqui reconhecendo as minhas falhas, os meus erros, Senhor. Eu falhei nisto, naquilo e naquilo outro. Ajuda-me, Senhor. Eu estou disposto nesta hora a reconhecer as minhas falhas, a buscar o teu perdão, a buscar uma vida de retidão diante do Senhor. Que o seu sangue, Senhor Jesus Cristo, possa nos cobrir
nesta hora, porque o teu sangue nos limpa e purifica de todo o pecado. É desta maneira que nós devemos nos apresentar a Deus. Nós devemos nos apresentar desta forma. Agora, Deus teve muita paciência com Faraó. Mesmo diante, observe só, meus irmãos, preste bastante atenção agora. Mesmo diante da teimosia do Faraó, Deus demonstrou paciência, misericórdia, ao dar oportunidade dele se arrepender. Deus também é paciente para conosco. Ele tem paciência. E ele vai, ao longo das nossas vidas, trabalhando em nós para que possamos voltar para os seus caminhos. Por que você nasceu nessa vida? Você não nasceu para conquistar, ser um grande conquistador, ser um pai, ser uma mãe. O profeta de Deus para esta era, William Martin Branham, ele nos ensina que não foi isso. O nosso propósito aqui nessa terra é para que nós possamos nascer de novo e sermos filhos e filhas de Deus e testemunhas para este mundo pecador que Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e que ele está preparando para nós um lugar especial. Nós só estamos de passagem nessa vida, porque o Senhor Jesus Cristo disse em São João 14, ele disse, eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, vocês possam estar também. Então Deus opera a sua paciência, a sua misericórdia, repetidas vezes, nas nossas vidas, nos dando oportunidade de nos arrependermos. Isso mostra como que Deus é longânimo, como Ele está disposto a nos dar oportunidade de mudar e de nos reconciliar com Ele. Está você afastado da Santa Ceia? Está você afastado dos caminhos do Senhor? Você não quer aproveitar esta oportunidade, desta programação para se reconciliar com Ele? Deus estava chamando o Faraó para uma reconciliação. Olha aqui, Faraó, você não tem como resistir ao meu poder. Você não tem como resistir à minha sabedoria. Não tem. E Deus foi paciente, mandando um sinal, mandando a primeira praga, que foi a água do Nilo se transformar em sangue. E agora nós vamos ver ao longo do capítulo 8 as outras pragas. Deus mandando as rãs, os piolhos. Deus mostrando os seus sinais milagrosos para justamente dar esta oportunidade, estender esta paciência e essa misericórdia para que Faraó pudesse se converter. Mas ele estava ainda com seu coração endurecido. Que nós possamos ter uma atitude diferente da dele. Que nós possamos, irmãos, aproveitar essas oportunidades e buscar um relacionamento renovado com Deus. Sim, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele renovou o nosso relacionamento com Deus. Nós temos um relacionamento renovado com Deus. Deus, ele nos ensina a evitar a obstinação, a buscar o arrependimento genuíno, a dar glória a Deus pela paciência de Deus nas nossas vidas, no nosso dia a dia. O que Deus quer é que nós possamos crescer no nosso relacionamento com Ele, e através do nosso crescimento espiritual, nós sermos testemunhas dele nesta terra e que as pessoas possam ver em nós a luz de Deus, que nós possamos ser sal, que as pessoas possam querer saber mais de Deus através da nossa vida, não através do que nós falamos, mas do poder de Deus manifesto em nossas vidas. E que nós possamos fugir da obstinação.
Porque senão fica... A teimosia é algo terrível. E ela faz você dar uma volta gigante. Ela faz você perder tanto tempo. A pessoa teimosa, ela sofre, ela perde muito tempo da vida dela. Eu ouvi uma história certa vez, para nós finalizarmos esta programação, de uma formiga teimosa. E essa formiga era muito obstinada. Ela se recusava a aceitar conselho dos outros, ela se recusava a ouvir qualquer coisa, e somente o que ela pensava era o melhor. Ela era obstinada e teimosa. Aí um dia, essa formiga, ela resolveu sair do formigueiro para ter uma vida melhor. E as pessoas falam, não sai, as formiguinhas ali, né? É apenas uma ilustração. E as formiguinhas ali falando para ela não sair. Ela tinha um lar confortável, um lar abundante, ela tinha muitas oportunidades ali onde ela nasceu, muitos exemplos, e todo mundo alertando ela dos perigos, das coisas que teria ali, mas ela não quis ouvir e ela saiu ao longo da sua jornada. E ela encontrou muitos obstáculos, ela teve que atravessar um rio tumultuado, subir uma montanha íngreme, enfrentar terríveis tempestades, mas sua teimosia não a deixava desistir. E aí ela continua em frente, confiante que ali ia encontrar um lugar melhor, um lugar perfeito, e foi sofrendo, mas à medida que o tempo passava, ela começou a sentir fome, sede, necessidade. Ela não tinha planejado a jornada direito, ela não tinha pensado nas consequências, ela não tinha pensado direito naquilo que ela poderia enfrentar. Ela estava sendo movida apenas pela sua teimosia, pela sua obstinação. E aí ela se viu sozinha, desamparada, sem ninguém para ajudar. Aí um dia ela encosta numa árvore, bem frondosa, onde ela resolveu descansar. E aí, enquanto ela estava lá, um vento bateu em seu rosto, ela começou a olhar para cima e ver as nuvens passando, e aí Deus começou a trabalhar com ela. Como que Deus é paciente, é misericordioso. E aí ela começou a sentir algo em seu coração, e ela começou a ter desejo de voltar para casa, e ela viu que tudo aquilo que ela tinha feito, o tempo que ela tinha perdido, e ela começou a olhar ao lado e de repente ela começou a ver umas formiguinhas ali próximas que estavam construindo um formigueiro estável, organizado. E foi aonde ela percebeu de onde ela tinha saído, o quão tola ela tinha sido em buscar algo melhor, sendo que ela já estava rodeada de tudo que ela precisava o tempo todo. E aí ela se arrepende e ela volta. Isso nos faz lembrar a história do filho pródigo. E nós temos que tomar este cuidado. Às vezes nós já estamos rodeados de tudo o que nós precisamos. E tudo o que nós precisamos é Deus. Tudo o que você precisa não é uma nova igreja, não é uma nova organização, não é uma nova filosofia de vida, uma nova disciplina de vida. Você já está rodeado de tudo aquilo que você precisa, que é a palavra. Não resista à palavra, não endureça o seu coração, mas faz como ela. Perceba que a sua teimosia só te leva a sofrimento, a solidão. A teimosia de Faraó só levou ele a isso. Por isso que nós devemos estar abertos à palavra de Deus. A nossa teimosia, ela pode nos fechar as oportunidades que Deus nos dá. Nós devemos ser humildes em reconhecer nossos erros, as nossas falhas diante de Deus, e que Deus possa acrescentar a sua bênção, a sua paz, que você possa ser abençoado nesta hora. Eu oro a Deus que Ele abra o seu coração. Se você tem sido uma pessoa teimosa, um teimoso, um obstinado, que Deus possa quebrar isso na tua vida e que você possa de agora em diante ser humilde e poder estar com o seu coração aberto à palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar, possa te guardar e possa te livrar de toda teimosia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Yeah.